Voltamos agora com mais um tópico, mais uma sessão aí da nossa aula de Lei 13.445 de 2017, Lei de Migração. Pessoal, nós tínhamos parado no artigo 54, seção 4, da expulsão. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Na deportação, eu não sei se vocês repararam, na deportação, o cara ele é retirado do país de forma compulsória por ter entrado de forma irregular ou estar em situação irregular no país. Agora não. Agora ele vai ser expulso com base em uma medida administrativa. Beleza? Vamos lá então, dando prosseguimento. Parágrafo 1º. Poderá dar causa à expulsão ou condenação com sentença transitada em julgada relativa à prática de crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou de agressão, nos termos definidos pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Crime comum, doloso, passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressociação em território nacional. Então vai ter que ser avaliado as condições de reinserir o cara, né, na sociedade e dessa pena privativa de liberdade, dessa condenação transitada e julgada em crime comum doloso, se essa pena é compatível com a permanência desse cidadão em território nacional. Caberá à autoridade competente resolver sobre a expulsão, a duração do impedimento de reingresso e a suspensão e revogação dos feitos da expulsão, observado o exposto nessa lei. Então, vai ser uma medida administrativa que vai retirar essa pessoa de território nacional, porém essa duração vai ter um prazo determinado. Beleza? Parágrafo 4º. O prazo de vigência da medida de impedimento aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca superior ao dobro do seu tempo. Ou seja, a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade de 4 anos. Ela pode ficar, no máximo, impedida de retornar ao território nacional por 8 anos. Beleza? Ela pode ficar impedida de regressar ao território nacional pelo dobro da pena aplicada por ele na sentença transitada e julgada. Não se procederá à expulsão quando a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira, quando não for permitido pela legislação brasileira essa forma de extradição. Quando o expulsado tiver filho brasileiro, tiver filho brasileiro que esteja sob a guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Quando a pessoa que vai ser colocada para fora do Brasil, quando a pessoa que foi expulsa tiver filho brasileiro ou que esteja sobre a guarda dele, sobre a proteção dele, ou sobre a sua dependência econômica ou socioafetiva. Digamos aqui que não precisa ser uma dependência material, pode ser também uma dependência afetiva dessa pessoa para com o expulsando. Ou tiver a pessoa brasileira sob sua tutela. Se ele tiver a tutela de uma pessoa brasileira, for o responsável, ele também não é possível que ele seja expulso. Tiver cônjuge ou companheira residente no Brasil sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente. Isso aqui seria no caso da união estável, ou no caso das uniões homoafetivas, e como a lei fala, não haverá discriminação nenhuma. Pode ser uma mulher ou uma relação com um casal de forma convencional, a relação convencional, ou pode ser uma reunião homoafetiva, uma união homoafetiva. Também a lei não importa, não vai fazer nenhum tipo de discriminação, também pudera, né? Artigo 55. Não se procederá à expulsão quando a medida configurar a extradição inadmitida pela legislação brasileira. Quando não for permitido pela legislação pátria a expulsão dessa pessoa. Essa extradição ser considerada ilegal. Beleza? Quando expulsando tiver filho brasileiro, que seja dependente de forma material ou socioafetiva da pessoa que pode ser sujeita à expulsão do território nacional. Quando ele tiver uma companheira ou companheiro, aqui a lei fala que não haverá discriminação alguma se é uma união convencional ou uma homoafetiva, não importa, a lei não faz essa distinção.
for pessoa maior de 70 anos que reside no país há mais de 10 anos. Isso aqui é interessante. A pessoa maior de 70 anos que reside no Brasil há mais de 10 anos não poderá ser expulsa do território nacional, considerando a gravidade e o fundamento da expulsão. Ou, perdão, um minuto. Artigo 56. Regulamento definirá procedimentos para apresentação e processamento de pedido de suspensão e de revogação dos efeitos da medida de expulsão e de impedimento de ingresso e permanência em território nacional. Ou seja, a pessoa que foi expulsa, ela vai ficar por tempo definido, que não pode ser o dobro da pena aplicada no caso do cara que foi expulso por condenação transitada e julgada, e nos demais casos vai ser feito um regulamento que vai definir por quanto tempo que o expulso não pode retornar ao território nacional, que vai ficar impedido de ingresso no território nacional. Beleza? 58. Nos processos de expulsão será garantido o contraditório e a ampla defesa. A Defensoria Pública da União será notificada da instauração de processo de expulsão se não houver defensor constituído. Caberá pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias a contar da notificação pessoal do expulsando. Então, a partir do momento que o expulsando tiver a notificação da decisão, ele vai ter 10 dias para recorrer e solicitar a reconsideração do ato. Será considerado regular a situação migratória do expulsando cujo processo seja pendente de decisão nas condições previstas no artigo 55. Então, para todos os efeitos, a situação do expulsando enquanto o processo dele esteja pendente é considerada como regular. A existência de processo de expulsão não impede a saída voluntária de expulsão do país. Se a pessoa decidir sair do país, ela não vai ficar impedida, tendo em vista o processo de extradição, de expulsão, ela não vai ficar presa à ritualística desse processo para ela abandonar o país, porque ninguém será impedido de entrar ou deixar de entrar ou sair do país a qualquer hora. Então, ele pode sair do país a qualquer momento. Beleza? Das vedações. Não se procederá à repatriação, à deportação ou à expulsão coletivas. Você não vai fazer, a lei brasileira não permite que o governo faça repatriações, deportações ou expulsões coletivas. Por quê? Também é óbvio, né? Um dos princípios que fundamentam essa lei, que eu tinha falado que o espírito da lei é repúdio à deportação, expulsão coletiva. Então, logo, claro que essa lei não vai permitir, se é um princípio, ela não vai permitir que isso ocorra, essas deportações, essas expulsões ou repatriações coletivas. Tudo bem? Parágrafo único do 61. Entende por repatriação, deportação e expulsão coletiva aquela que não individualiza a situação migratória e irregular de cada pessoa. Você tem que ter um processo, tem que ter uma ritualística processual para cada indivíduo, para cada cidadão estrangeiro que ingressa no território nacional. Beleza? E você não pode fazer de forma coletiva. Você junta as pessoas, independentemente do processo que cada uma tenha, e coloca para fora do país. Isso é proibido, é vedado. Opção de nacionalidade. O filho de pai ou mãe brasileiros nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá a qualquer tempo promover ação de opção de nacionalidade. Aquele filho de pai ou mãe brasileira que o pai e a mãe não optou por fazer o registro de nascimento dessa criança numa repartição consular, ele poderá a qualquer tempo fazer essa opção pela nacionalidade brasileira, a qualquer tempo. Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. O órgão de registro deve informar periodicamente a autoridade competente os dados relativos à opção de nacionalidade conforme regulamento. Das condições de naturalização. A naturalização pode ser ordinária, extraordinária, especial ou provisória. Será concedida a naturalização ordinária àquele que preencher as seguintes condições. Ter capacidade civil, segundo a lei brasileira. Ele tem que ter capacidade para postular, capacidade postulatória, ter residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições de naturalizando, e não possuir condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Então, será concedida naturalização ordinária àquele que preencher esses requisitos, todos esses requisitos cumulativamente. 66. O prazo de residência fixado em inciso 2º do caput do artigo 65 será reduzido para, no mínimo, 1 ano,
se o naturalizado preencher qualquer das seguintes condições: ter filho brasileiro. Então, se essa pessoa tiver filho brasileiro, essa que quer solicitar a naturalização ordinária, fica dispensado esse requisito de 4 anos, ela vai ter que preencher no mínimo o requisito de no mínimo 1 ano. Ter filho brasileiro, ter cônjuge ou companheiro brasileiro e não estar dele separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização. A pessoa que é casada com um brasileiro, ela pode solicitar também a naturalização ordinária, não sendo obrigatório o preenchimento desse requisito de 4 anos. Haver prestado ou poder prestar serviço relevante ao Brasil. É interessante. Isso aconteceu no caso do rapaz na França. O presidente francês naturalizou o rapaz, não me lembro a procedência nacional dele, com base nisso, que é comum aos países fazerem serviços de relevância nacional. Então você consegue obter essa naturalização. O Brasil também aplica o mesmo princípio. Você vai conseguir essa naturalização ordinária, independentemente desses 4 anos, se você tiver prestado um serviço relevante ao Brasil ou recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística. Parágrafo único do 66. O preenchimento das condições previstas no inciso 4 e 6 do caput será avaliado na forma disposta no regulamento. Como eu tenho dito, essa lei é uma lei genérica, uma lei de forma, ela abarca vários temas, porém, o detalhamento, a regulamentação dessa lei vai ser feito posteriormente. A naturalização extraordinária será concedida a pessoa de qualquer nacionalidade fixada no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Isso aqui, pessoal, ela não precisa preencher outros requisitos. A partir do momento que ela completa 15 anos de moradia ininterrupta no território nacional e que ela não tem condenação penal, é um requisito objetivo. Ela passa a ter esse direito. Ela passa a ter esse direito. Ela passa a ser, fazer jus à naturalização brasileira, não importando qualquer juízo de valor. 68. A naturalização especial poderá ser concedida ao estrangeiro que se encontre em uma das seguintes situações. Primeiro, seja cônjuge ou companheiro há mais de 5 anos de integrante do serviço exterior do Brasil em atividade ou de pessoa a serviço do Estado brasileiro no exterior. É o caso da naturalização especial. Se a pessoa, um brasileiro, um diplomata, se relaciona com uma outra pessoa de outra nacionalidade há 5 anos, essa pessoa, há mais de 5 anos, essa pessoa pode requerer a naturalização especial. Seja eu tenha sido empregado em missão diplomática ou repartição consular brasileira por mais de 10 anos ininterruptos. A pessoa prestou serviço ao Brasil por 10 anos ininterrupto em repartição consular do Brasil, fora, no exterior, ela pode vir a solicitar a naturalização especial. São requisitos para concessão de naturalização especial: ter capacidade civil, segundo a lei brasileira, capacidade postulatória, comunicar-se em língua portuguesa, consideradas as condições do naturalizando. O que quer dizer esse considerando as condições do naturalizando, pessoal? As condições pessoais da pessoa, as condições pessoais, né? Isso vai ser feita uma avaliação do órgão competente. E não possui condenação penal ou estiver reabilitado nos termos da lei. Artigo 70. A naturalização provisória poderá ser concedida ao migrante, criança ou adolescente que tenha fixado residência em território nacional antes de completar 10 anos de idade e deverá ser requerida por intermédio de seu representante legal. Ou seja, a criança vem para o Brasil, ela vem antes de completar 10 anos. Então, ela vai ter o direito de solicitar essa naturalização provisória. Ao fazer 18 anos, ela vai optar se ela quer ou não continuar com a naturalização brasileira. A naturalização prevista no caput será convertida em definitiva se naturalizando expressamente assim, requerendo prazo de 2 anos após atingir a maioridade. Ele fez 18 anos. Se até 2 anos ele requerer a naturalidade brasileira, ela vai ser transformada em provisória para definitiva. Beleza? Mas por que a pessoa faria isso? Para poder gozar de todos os direitos, para poder ser um cidadão nacional para todos os efeitos. Artigo 71. O pedido de naturalização será apresentado e processado na forma prevista do órgão competente do Poder Executivo, sendo cabível recurso no caso de denegação. Todos os atos aqui, pessoal, ele tem um devido processo legal. No caso da negativa, você vai ter um pedido de reconsideração em todos os atos.
72. No prazo de até um ano após a concessão de naturalização, deverá o naturalizando comparecer perante a Justiça Eleitoral para o devido cadastramento. No prazo de um ano, a pessoa tem para ir lá na Justiça Eleitoral e se tornar um eleitor para todos os efeitos. Senão, ela não vai estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Efeitos da naturalização. A naturalização produz efeitos após a publicação no Diário Oficial do ato de naturalização. A pessoa passa a ser considerada cidadão brasileiro, naturalizado brasileiro, cidadão brasileiro para todos os efeitos, que não haverá distinção entre natos e naturalizados. Ela passa a ser brasileiro naturalizado a partir do momento que é publicado em Diário Oficial a sua naturalização. Tranquilo? 75. O naturalizando perderá a nacionalidade em razão da condenação transitada em julgada por atividade nociva ao interesse nacional nos termos do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal. Aqueles requisitos lá de nacionalidade, a pessoa cometer crimes nocivos ao interesse nacional e etc. E vamos ter outros casos ali, condenação por tráfico de drogas, etc. Parágrafo único. O risco de geração de situação de apátrida será levado em consideração antes da efetiva perda da nacionalidade. A pessoa ali fala que o naturalizado ele vai perder a nacionalidade dele em alguns casos. Então, a gente estava falando aqui do parágrafo 12 da Constituição. Então, o órgão que julgar isso, que retirar a naturalização da pessoa, ele vai ter que levar em consideração a situação de apátrida dessa pessoa, a situação da pessoa se tornar sem pátria, porque não é um dos fundamentos, um dos princípios, o combate a pessoa não ter um país, né? A situação de apátrida, o combate é isso aí. Ao combate, a pessoa não ter um país de origem, não ter uma nacionalidade, a pessoa não ter uma nação. Então, como pode o governo retirar dessa pessoa e deixar ela nessa situação? Então, essa situação vai pesar, vai ser levada em conta para todos os efeitos. Da requisição de nacionalidade. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 12, houver perdido a nacionalidade uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que lhe declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Nós vemos o caso emblemático de uma brasileira nata que perdeu a nacionalidade brasileira. Então, isso aqui é um caso que a pessoa pode readquirir ou ter revogado o ato que retirou a sua nacionalidade. Das políticas públicas para os imigrantes. As políticas públicas para os imigrantes observarão os seguintes princípios e diretrizes. Primeiro, proteção e prestação de assistência consular por meio das representações do Brasil no exterior. Promoção das condições de vida digna por meio, entre outros, da facilitação do registro consular e da prestação de serviços consulares relativos às áreas de educação, saúde, trabalho e previdência social. Promoção de estudos e pesquisas sobre os imigrantes e as comunidades brasileiras no exterior, a fim de subsidiar a formulação de políticas públicas. Atuação diplomática no âmbito bilateral, regional e multilateral, em defesa dos direitos dos imigrantes brasileiros conforme o direito internacional. A ação governamental integrada, com a participação dos órgãos do governo, com atuação nas áreas temáticas mencionadas no inciso 1, 2, 3 e 4, visando assistir as comunidades brasileiras no exterior. E esforço permanente da desburocratização, atualização e modernização do sistema de atendimento com o objetivo de aprimorar a assistência ao imigrante. Tranquilo? Então, vai ser feita uma série de esforços conjuntos, bilaterais, multilaterais, no Brasil, nesse contexto internacional, os consulados brasileiros prestando auxílio, fazendo um conjunto de políticas públicas integradas para poder facilitar a situação jurídica e a vida do imigrante. Beleza? Vamos falar agora, pessoal, dos direitos dos imigrantes. Como eu tinha dito no final do bloco, nós vamos fazer algumas questões sobre esse tema. Vamos tratar agora do direito dos imigrantes. Todo imigrante decida retornar ao Brasil com ânimo de residência poderá introduzir no país, com isenção de direitos de importação e de taxas aduaneiras, os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com a circunstância de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal e profissional, sempre que, por sua quantidade, natureza ou variedade, não permitam presumir importação e exportação com fins comerciais ou industriais. Ou seja, a pessoa vai poder trazer para o território nacional,
que ela tem ânimo de morar, os bens novos, usados que ela tenha. Porém, vai ser analisado se em situações normais aquilo ali era factível e se não, aquilo ali não poderia caracterizar um comércio. Beleza? Artigo 79. Em caso de ameaça à paz social e à ordem pública por grave e iminente instabilidade institucional ou de calamidade de grande proporção de natureza, deverá ser prestada especial assistência ao imigrante pelas representações brasileiras no exterior. Tudo bem? O brasileiro que está fora, que está residindo em outro país, ele tem que ter essa assistência do governo brasileiro, do consulado brasileiro, para poder, se ele quiser voltar, ele ter como voltar. Isso acontece, a gente vê muito nos jornais, quando você tem algum incidente, você tem alguma catástrofe, o Brasil disponibiliza, através da Força Aérea, meios dos imigrantes brasileiros retornarem ao país de origem. Tudo bem? O tripulante brasileiro contratado por embarcação armador estrangeiro de capotagem ou longo curso e com sede filial no Brasil que explore economicamente o mar territorial e a costa brasileira terá direito ao seguro a cargo do contratante, válido para todo o período de contratação, conforme disposto no registro de embarcações brasileiras, contra acidente de trabalho, invalidez total, parcial e morte, sem prejuízo de benefícios de apólices mais favoráveis vigentes no exterior. É uma garantia ao tripulante brasileiro que trabalha nessas embarcações de capotagem ou de longo curso. Logo, logo nós vamos falar agora, no próximo bloco, das medidas de cooperação. Beleza? No próximo bloco a gente já volta com as medidas de cooperação.